18 horas. Bora lá. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, 18 horas em ponto em Manaus, hein? Estamos juntos, boa noite pra você em 100,7. Juntos no melhor Mix. Começa agora o programa 18 horas. Aqui é a Mix FM, a frequência 100,7. É o espaço do jornalismo sério, isento e feito especialmente para você, ouvinte. Nós estamos aqui preocupados com o fato, com a notícia em si, com a real, ok? Eu, Carlos Júnior, Karime Leão, Ciri Soares e uma equipe aí de profissionais levando para você até às 7 da noite hoje, o 18 horas. Quinta-feira, Karime Leão, quase uma sexta, mas nós já estamos bem, já estamos no clima. Boa noite, Karime Leão. Muito boa noite, Carlos Júnior. Boa noite, a bancada maravilhosa do programa 18 horas. A bancada tá linda aqui. E muito boa noite para você, sintonizado em 100,7, que acompanha a programação da Mix Manaus. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos até às 7 da noite com informação, debates, notícias exclusivas aqui na Mix pra você. Boa noite, Cid Soares. Boa noite. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira. Sintonizar aqui. Dia de TBT. Cara, bom, hoje tá tudo certo, é isso? Ainda tô meio atordoado com o jogo de ontem. Por quê, Cid? Tudo Foi certo. uma noite maravilhosa. Foi lindo. Pô, você que curte um bom futebol, né, nas quintas-feiras. Não é o caso do meu amigo PC. Eu acho que ele tá meio triste tá hoje. trocando de time, eu Nosso acho. diretor tá triste Eu hoje. já consegui uma carteira pra ele. Ó, lindo. Eu tenho. Eu dei pra ele um cartão. Tô brincando, cara. Não precisa ficar assim. Ô, boa noite, Paulo chateado, Castro. Tudo certo, querido? Tranquilo, tudo bem. Quinta especial essa. É? Tadinho. Cara, boa noite. Boa noite, Emi Luciano. Tudo Boa bem, querido? noite, tudo bem, querido. E você? Aqui estamos, né, levando a vida e tal. Que bom, e você Bacana, fez o café? Lógico. Ótimo, daqui a pouco eu vou tomar. Olha aí, mais uma vez aí participa da nossa bancada, o diretor de jornalismo é o PC. Vamos aí, né, identificar o PC, que é o diretor de conteúdo aqui do programa do 18 horas. Boa noite, Paulo Castro. Boa noite, Carlão. Tudo tranquilo? certo? Tudo tranquilo, O Paulo graças a Castro. Deus. Tudo Pro pronto. Carlão. Boa noite, Carlão. É, pra Comigo ele fica gente. timidozinho. Tudo bem, boa noite. Tô Emi brincando. Luciana, área. E aí, Olá. Emi Luciana? Olha Emi só. Luciana é fera. Hoje eu estou com um par de ingressos para o stand-up comedy do Thiago Ventura. Vai ser no dia 23, sexta-feira, né? Sexta-feira. Teatro exato. Manauara, aqui pertinho da Rádio Mix. Pertinho, viu? Cara, esse eu vou prestigiar porque o Thiago é muito bom. Ah, você Pois vai? então. Também quero Pronto. nessa Olha, eu aí. também vou. Show Então excelente. vamos todos. Ó, no finalzinho do 18 horas eu volto pra presentear uma pessoa. Mas legal. pra quem Comentar, participar, comentar, isso. interagir com a gente. Tô não de é? olho, hein, galera? Bacana, Emi Luciana, agora são 6 horas e 3 minutos em Manaus. Estamos começando, hein, com você e com toda a nossa equipe, o programa 18 horas nesta quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019. Vamos juntos, hein? Você está ouvindo 18 horas. E a crise ambiental na Amazônia está entre os assuntos mais comentados no Brasil e no mundo. Lideranças políticas, artistas, blogueirinhos e blogueirinhas, youtubers, todos estão preocupados com as queimadas na Amazônia, que nesse período do ano são normais. Pois é, mas este ano os números mostram que os focos de incêndio estão bem acima realmente da média. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, entre janeiro e agosto deste ano, as queimadas aumentaram 83% em relação ao mesmo período do ano passado. Tem justificativa isso. No momento certo a gente vai descobrir. E isso representa aí o maior número registrado nos últimos 7 anos, com 72.843 pontos de incêndios. Outros dados do sistema de alertas em tempo real, o DETER, divulgados também pelo INPE, né, mostram um aumento de mais de 40% nos alertas de desmatamento em agosto comparado com julho. Bom, e as queimadas que atingem a Amazônia desde o fim de julho têm sido tão fortes que podem ser vistas, olha aí, do espaço.
podem ser vistas do espaço. É brincadeira. Segundo fotos do satélite Aqua, divulgadas pela Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, nesta quinta-feira. De acordo com a NASA, o número dos incêndios pode ser um recorde. E a fumaça que aparece nas fotos é o resultado disso. E as notícias sobre queimadas e desmatamento na Amazônia ganharam, é claro, uma enorme repercussão internacional nos últimos dias, repercutindo em jornais e telejornais em todo o mundo. Um verdadeiro desastre, classificou o francês Le Monde. A Amazônia brasileira arde em um ritmo recorde, diz o El País. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou hoje estar preocupado com as queimadas na floresta amazônica e pediu proteção à biodiversidade da região. Abro aspas aqui. Estou profundamente preocupado com as queimadas na floresta amazônica em meio à crise climática global. Não podemos permitir mais danos a essa grande fonte de oxigênio e biodiversidade. A Amazônia precisa ser protegida. Fecha aspas. Escreveu Guterres em sua conta no Twitter. Muito bem, o governo brasileiro mantém a tese de que as queimadas são criminosas. Depois do presidente Jair Bolsonaro insinuar que os zongueiros, membros de organizações não governamentais, estariam por trás das queimadas, hoje foi a vez do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, afirmar que grande parte das recentes queimadas é criminosa. Abre aspas. Em todos os pontos que vimos, em alguns locais, as queimadas são propositais e em outros o fogo é incidental, fecha aspas, disse o ministro Ricardo Salles, sem dar mais detalhes. Bom, e também hoje o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que o discurso de países europeus sobre o desmatamento na Amazônia é uma política para criar barreiras ao Brasil. Esses países, segundo o ministro, usam a questão do meio ambiente por duas razões. A primeira, para confrontar os princípios capitalistas, porque desde que caiu o Muro de Berlim e desde que a União Soviética fracassou, uma das vertentes para a qual a esquerda europeia migrou foi a questão do meio ambiente. E a outra coisa é para estabelecer barreiras ao crescimento e ao comércio de bens e serviços do Brasil. Criminosas ou não, o fato é que as queimadas continuam fazendo estragos na floresta, principalmente em Rondônia, Roraima, Mato Grosso e sul do Amazonas. E não se vê uma ação integrada dos governos federal e dos estados para conter os focos atuais e prevenir que outros aconteçam. Bom, o Macron convoca países para discutir queimadas na Amazônia, no G7, que segundo ele agora é uma crise internacional. O presidente da França, que é o Emmanuel Macron, convocou via Twitter os países membros do G7 para discutir as queimadas na Amazônia, na cúpula que acontece neste final de semana em Biarritz, na França. Em postagem na rede social acompanhada de imagem da floresta em chamas, na tarde desta quinta-feira, Macron lembrou que a Amazônia produz 20% do oxigênio do planeta. Abre aspas. Nossa casa está queimando, literalmente. A floresta amazônica, os pulmões que produzem 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional. Membros da cúpula do G7, vamos discutir em 2 dias este tema emergencial. Fecha aspas, escreveu Macron na postagem. O G7 é um grupo internacional composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, as 7 maiores economias de países desenvolvidos do planeta. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, os países representam mais de 64% da riqueza líquida global, equivalente a 263 trilhões de dólares. Bom, e é impressionante como não há uma prevenção. As queimadas continuam acontecendo, né? Porque todo ano isso acontece. O período de estiagem no Brasil, isso é fato, né? No Sudeste, por exemplo, durante o verão, são registradas inúmeras queimadas. E todo ano é o mesmo desespero para controlar e debelar as queimadas florestais. Resultado de despreparo e de falta de uma ação efetiva dos governos estadual e também federal. Como já dissemos aqui no 18 horas, as queimadas, além de destruir a floresta e comprometer o meio ambiente, também trazem sérios riscos para a população, principalmente para as crianças e os idosos que sofrem aí com as doenças respiratórias. E se essas ações de queimadas são criminosas, os responsáveis têm que ser
identificados e punidos criminalmente o quanto antes. Temos que proteger as nossas florestas, a nossa fauna e os ambientes e habitats da região. O resto é mimimi. É discurso modinha que muitos nem sequer sabem onde fica a Amazônia, se aproveita para ganhar atenção e likes nas redes sociais. Bom, e celebridades nacionais e internacionais usaram as redes sociais para fazer campanha pela preservação da Amazônia e teceram comentários sobre o número crescente de queimadas na nossa região e aqui em Manaus especialmente. A classe artística regional também se reuniu e já tem um evento marcado que é o SOS Amazônia. Quem traz os detalhes sobre esse encontro é a repórter Nathalie Moraes. Na próxima quarta-feira acontece o SOS Amazônia. O evento vem para alertar a população sobre a destruição da nossa floresta amazônica e mobilizar os manauaras em busca de soluções para a maior crise ambiental vivida pelo país. Esse será um grande encontro, que tem como palco um dos pontos turísticos mais bonitos da nossa cidade, o Largo de São Sebastião, a partir das 5 da tarde. Mais de 70 artistas já vestiram a camisa e apoiam a causa, como explica a cantora Emily Lira. É um alerta realmente, porque a situação está impraticável. A gente quer ter um mundo para viver e as pessoas precisam se ligar, as pessoas precisam, sabe, alô, acorda, vamos cobrar dos políticos uma ação mais efetiva, sabe? E a gente vai usar a nossa arte e tudo que a gente puder fazer. Depois do grande encontro gratuito aberto no Largo de São Sebastião, os artistas seguem para um show no espaço cultural Curupira Mãe do Mato, também no centro da cidade, onde além de muita música serão distribuídas mudas de plantas, como explica o cantor e organizador do evento, Antônio Bahia. Convocamos a classe artística, para fomentar a ideia, para difundir a ideia, para fazer um chamamento público no Lago São Sebastião no próximo dia 28, às 17 horas. E em seguida a gente se dirige ao Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, onde haverá um show musical e distribuição de mudas, para o reflorestamento. Artistas como Thaís Araújo, Camila Pitanga, Bruna Marquezine, Anitta, Lewis Hamilton e muitos outros famosos falaram sobre o tema nas redes sociais e chamaram a atenção dos seus fãs para a causa da Amazônia. Eu volto aos estúdios com vocês. Bom, e também sobre o assunto, vamos conferir a coluna de Nafice Valois, que revela muitas verdades sobre a Amazônia, queimadas e ONGs que defendem a região. Vamos conferir direto de Brasília. Meu boa noite aos amigos e ouvintes da Rádio Mix FM. Esta semana, a Amazônia virou manchete internacional e a imprensa estrangeira se sentiu no direito de criticar ferozmente a política ambiental de nosso país. Até parecem os donos do Brasil, assim como as organizações não governamentais se colocam como os donos da Amazônia. É que ao longo de muitos anos eles atuaram sem controle estatal e por vezes ditando regras de procedimento aos órgãos e aos agentes públicos de nosso país. E ao longo de muitos anos foram beneficiados com muitos e muitos milhões para supostamente protegerem o meio ambiente. Mas se hoje temos um aumento no desmatamento e um descontrole ambiental, pergunto onde foi aplicado tanto recurso disponibilizado por tanto tempo às organizações não governamentais? Pergunto aos ouvintes se já encontraram algum projeto ambiental de porte no Amazonas ou na Amazônia e se sabem quantos milhões as organizações não governamentais receberam do Fundo Amazônia e de doações diretas de outros países. Ninguém sabe, porque nenhuma prestação de contas foi apresentada à sociedade. E quando o presidente Bolsonaro muda a regra do jogo e suspende repasses de recursos a essas ONGs, de repente, as queimadas surgem devastadoras. A Alemanha e a Noruega bloqueiam os recursos já acordados e o mundo parece que desaba. Estranho, muito estranho. Ora, quem tem que proteger o país e tudo que nele existe é a nação brasileira e seus órgãos de defesa. E quem tem que estabelecer prioridades e regras para o nosso país
é o governo. E cá para nós, se uma pequena parte desse recurso fosse destinada ao caboclo que vive na floresta, teríamos então centenas de milhares de fiscais e protetores desta floresta que falam nossa língua e que amam nosso país. Nafice Valois, de Brasília, para o 18 horas. Meu boa noite, até terça-feira. 18 horas. Eu queria aplaudir essa mulher de pé. Não merece, ela Olha, sério, fantástica. Nafice, um beijo pra você daqui de Manaus pra Brasília. Eu vou solicitar que ela mande esse texto pra gente publicar, porque realmente, olha, a Nafice foi ela foi direto ao ponto. Mas foi exatamente no ponto. Parece que o mundo desabou. Essa história dos países se voltarem agora a defender a Amazônia e tal. Cara, de fato, houve aquela, na fala do próprio presidente tem isso, né? Não cuidaram do seu próprio país, querem dar aula agora pra gente aqui? Desculpa. Tem alguma coisa errada aí. Passaram muito tempo realmente se utilizando de ONGs, organizações não governamentais aqui dentro do Brasil, e ditavam regras onde até mesmo o governo se curvava para esses entendimentos internacionais sobre a Amazônia. Alto lá. Tá na hora de dar um basta nisso, já foi dado esse basta. As queimadas acontecem sim e podem ser criminosas. Isso vai ser investigado. Pode ser investigado, né? Lógico. Que é o caso que eu já falei aqui. Se você pegar aqui na nossa estrada aqui de Manaus, a Manacapuru, veremos diversas queimadas na estrada, criminosas, porque as pessoas se aproveitam do momento e tocam fogo na terra. E alastra tudo para limpar o terreno. Mas isso é cultural, o Cid. Sim, e é no Brasil inteiro, né? Exato. Só que não, mas é no Brasil inteiro. Isso é criminoso. E por isso que é queimada, porque é uma atitude criminosa do homem, não é incêndio. Exato. Agora, nós falamos aqui também, Cid, no 18 horas, cadê os projetos que realmente beneficiam ali o Ribeirinho? Você conhece algum? Nós estávamos falando aqui no programa um dia desses. Então é muito complicado, olha. E tem uma conversa canção tão antiga, tem uma toada, né, que toca muito bem nesse ponto e que a gente vai tocar para você agora para entender o teor desse assunto. O grande conteúdo desse assunto. Queimada não é bom. Tem que ser combatido, isso é um fato. O branco chorou, todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando, ai, ai, que dor, ai, ai, que horror. Mix. Os professores da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, aprovaram indicativo de greve em assembleias descentralizadas na manhã desta quinta-feira, realizadas em Manaus, Parintins, Humaitá e Benjamin Constant. Detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Professores da UFAM aprovaram o indicativo de greve em assembleia descentralizada. A aprovação aconteceu na manhã de hoje no campus aqui de Manaus, no auditório da ADUA e nas unidades fora da sede nos municípios de Parintins, Humaitá e Benjamin Constant. Os educadores decidiram também a organização de um comando de mobilização de greve formado por docentes, estudantes e técnicos da Universidade Federal. A decisão é considerada uma resposta ao que os professores consideram como ataques do governo Bolsonaro à educação. Como explica o presidente da Associação dos Professores, Marcelo Valina. Análises feitas nas diferentes assembleias da UFAM, principalmente no Humaitá, em Parintins e aqui em Manaus, é que nesse momento a educação pública como um todo se encontra sob forte ataque, digamos, especificamente as universidades públicas. Com 17 votos favoráveis e 2 votos contrários e 3 abstenções, professores do campus da UFAM aprovaram o indicativo de greve por tempo indeterminado. A Assembleia Descentralizada em Manaus contou com a participação de docentes universitários, pós-graduandos e egressos também da Universidade Federal. As aulas estão mantidas, como explica o presidente da ADUA. As aulas até agora vão continuar
firmes e fortes, digamos. Nós começamos o dia 12 o semestre e isso é um processo que não se vai definir agora, imediatamente. O Ministério da Educação bloqueou no final do mês de abril uma parte do orçamento das 63 universidades e dos 38 institutos federais de ensino. O corte, segundo o governo, foi aplicado sobre gastos não obrigatórios, como água, luz, terceirizados, obras, equipamentos e realização de pesquisas. Despesas obrigatórias, como o pagamento de salários e aposentadorias, não foram afetadas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Mix. Entrevista do dia. Bom, em todos os anos, o Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente com Câncer do Amazonas, o GAC, com o apoio do Instituto Ronald McDonald, realiza ação solidária. Não é isso mesmo, Karime? Carlão, é isso mesmo. Só em 2018, a ação beneficiou mais de 100 mil crianças e adolescentes com câncer e que são atendidas pela instituição. O GAC faz um trabalho fantástico de apoio às crianças e também às famílias dessas crianças. E para falar sobre esse trabalho, está em nossos estúdios a coordenadora do GAC Amazonas, Caroline Santos. Seja muito bem-vinda ao programa 18 horas. Obrigada. Bom, então, todo mês de agosto nós temos um Big Mac especial, recheado de amor e solidariedade, que é o Mac Dia Feliz. Então, esse evento acontece todo ano, no mês de agosto em específico. É uma paralisação a nível Brasil. E então, você que quer comprar seu ticket antecipado, a gente ainda está vendendo, corre que dá tempo. Você pode acessar nossas redes sociais, @GAC Amazonas. Esse projeto, ele serve para custear não só os atendimentos, mas também a casa. Nós atuamos também dentro dos hospitais SECOM e EMON, dando o suporte que os hospitais precisam também. Quantas crianças o projeto atende hoje? Atualmente, 893 crianças. E as famílias, não é? E famílias também, porque o GAC não faz um trabalho só com o paciente, e sim todo um amparo para a família, principalmente quando descobre a doença. Nós temos o projeto do artesanato, nós convidamos profissionais para treinar as mães a voltar ao mercado novamente, porque geralmente elas pedem em conta, saem do mercado, então isso é uma forma também de manter. A gente entende essa necessidade mesmo que o GAC ainda dê o suporte, né? E além disso, que tipo de assistência que vocês dão diretamente às crianças? O GAC é uma casa de apoio com 1.200 metros quadrados, né? Tá ali no Dom Pedro ainda? Isso, perto do SECOM. E nós recebemos pacientes do interior, de outros estados, inclusive de outros países, principalmente nesse momento. Então, nós somos uma hotelaria também. Nós temos não só a parte de hotelaria e amparo para as crianças que moram com a gente, que ficam geralmente de 3 a 5 anos, algumas até mais. Nós também temos salas de aula também reconhecidas pelo MEC, então a criança não para de estudar. Não perde o ano, não perde o ano assim, letivo. Né? Temos uma professora disponibilizada via projeto com a SEDUC. E não só isso, nós temos o kit suplementar, que é um kit de suplementação. A gente entende a necessidade das famílias que não moram conosco, então toda quinzena a gente faz um atendimento com a equipe social, nutricional, para saber como é que está o desenvolvimento da criança no tratamento, que é um tratamento muito agressivo, né? Bom, e hoje muitas crianças conseguem se curar aí do câncer, principalmente quando diagnosticado no início. No Amazonas, a taxa de cura seria de quanto por cento? Olha, o GAC, vou dar só um exemplo. O GAC existe há 20 anos. Antigamente, antes do MEC Dia Feliz, digamos assim, no Brasil, que é um evento que existe no IRM há 30 anos, uma criança com câncer tinha 35% de sobreviver, né? Hoje, atualmente, esse número mudou. Com o apoio, o trabalho que a gente desenvolve aqui na região norte, pois nós somos referência também aqui nesse amparo, esse número muda para cerca de quase 80%. Poxa, uma outra realidade, né? São anos, né? A gente acompanhando, dando o total suporte para as famílias, então as famílias se sentem mais confortáveis nesse momento, né? Não só as famílias, mas também os hospitais. E são nossos grandes parceiros, inclusive no ano passado foram R$80 mil investidos no SECOM e EMON via projetos. Pois é, isso que eu ia perguntar. O custo desse tratamento, o custo de todo esse projeto é bem alto, né? Com certeza. Como é que se mantém?
Bom, o GAC ele não é governamental e não tem fins lucrativos. Então, são muitos Big Macs, são muitos Mac Dias felizes. Camiseta também, quem quiser acessar também as redes sociais, mais uma vez eu convido para conhecer a nossa coleção de produtos, camisas, squeeze, pocket de celular. Então, nós mantemos através disso. E também através dos nossos doadores. Inclusive, eu quero agradecer quem é doador do GAC, porque todos os anos a gente presta contas do nosso trabalho com essas pessoas que são essenciais, os nossos anjos do bem que ajudam a manter esse projeto. E como é que se faz para ser um mantenedor? E eu queria até que você falasse um pouco mais a respeito disso. Quem são as entidades que estão esse ano dando esse apoio? Bom, eu quero agradecer principalmente a Honda, que ajuda bastante, né? O Grupo Bemol, algumas empresas que dão um suporte para a instituição. Quem quiser também pode ligar, mandar um direct nas nossas redes sociais. Quem quiser ser voluntário também. Esse trabalho que acontece, o Mac Dia Feliz, que é um trabalho muito árduo, acontece totalmente via voluntários. Você pode ligar 3659-5000. Nós ficamos de segunda a sexta, né? A instituição funciona... 3659-5000. 5.000. A instituição fica à disposição das famílias, mas a administração funciona nesse horário. Mas o que eu queria saber, a pessoa comum mesmo aqui, o nosso ouvinte, por exemplo, é através desse telefone que ele pode participar, não é isso? Pode ser nosso doador, pode ser nosso voluntário. Se você puder doar 10, 15, 20 reais todo mês, é muito bem-vindo e você pode ligar. Você tem noção de quantos Big Macs são vendidos nesse dia? 5.000, cerca de 5.000. Essa aí já tem a nossa número, meta também. Um número estimado. Sim. Mas pode ultrapassar. Pode ultrapassar e deve. Então, vai ser todo o dia, né? Sim, a ação. Nós estaremos com uma programação de 2 dias esse ano, faremos diferente em comemoração aos 20 anos da instituição. Olha. Né? E vai ser ali mesmo no McDonald's da Djalma? Sim, dia 23, nós iniciaremos às 10 da manhã vendendo ticket antecipado, com música ao vivo, uma animação muito boa. Você que quiser almoçar com a gente, está convidado e já garantir seu ticket antecipado. A Vivi Amorim estará conosco. Bacana. Esse ano ela está apoiando a instituição. Às 19 horas ela estará vendendo pessoalmente os tickets. E nosso dia de Big Mac, no dia 24, a partir também das 10 da manhã, e a gente fica até às 10 da noite, nos 2 dias. Mas é só num McDonald's ou em todos? Toda a rede McDonald's, toda a franquia. Todas as franquias no dia 24 estarão funcionando com o Mac Dia Feliz, e a nossa pré-estreia será concentrada no dia 23 na loja de Djalma Batista. Tem no shopping no Amazonas, né? Tem Mac no Amazonas Shopping. Ponta Negra. a Manauara Shopping e a Amazonas Shopping. E na Djalma Batista. Aquele do Estúdio 5 ainda tem lá? Não. Não. São somente 4 franquias aqui no Amazonas no momento. Então não vai ser difícil, né, Carlão, da gente encontrar um McDonald's. Vamos fazer um lanche juntos nesse dia e lembrar desse momento. Uma observação que eu gostaria de fazer, que às vezes as pessoas confundem. Gente, só o Big Mac. É só o Big Mac que vale, gente. Que ajuda a gente a salvar vidas. É só o Big Mac, Isso, né? Só o Big Mac que ele é doado. Então, não podemos deixar de perguntar aqui, claro, né? Como é que a rede pública no Amazonas está preparada para atender crianças com câncer? Você tem noção disso, não? Eu prefiro me manter neutra em relação a isso, né? Mas já disse tudo. Obrigado pela informação. Obrigado pela resposta. Já deu a resposta. Então vamos fazer o convite? Vamos convidar todo mundo para participar desses 2 dias? Você, nosso querido ouvinte da Mix, a melhor rádio de Manaus, está convidado a participar do Mac Dia Feliz, nosso grande parceiro também. Você pode, com R$17, ajudar 893 crianças em tratamento aqui. Você consegue ajudar famílias e não só pacientes, e sim vale a pena, porque o GAC é nosso, o GAC é do Amazonas, né? Você pode entrar em contato no telefone 3659-5000, nas redes sociais @GAC, GACC Amazonas, e mandar um direct que a gente faz entrega de ticket também, tá? Arrasou, viu, gente? É fácil, é muito fácil. Aceitamos cartão. Tudo, não vai ser difícil. Facilita. Não é difícil. Tudo para participar, né? Sim, vamos tudo para você fazer parte da nossa corrente do bem. Vamos colaborar. Quem tiver de plantão no sábado aqui, o Armando vai pagar o Big Mac. Ele passou essa mensagem aí, foi. Vamos entregar pessoalmente. Está intimado. Vamos entregar pessoalmente, que linda. Ainda bem que sou eu, né? Não, acho que sou eu, Cid, esse sábado sou eu. Eu venho. A Karine vem,
querida, muito obrigada. Conversamos com a coordenadora do GAC Amazonas, obrigada. Caroline Santos. Gente, obrigada pelo espaço mais uma vez e sejam muito bem-vindos também no Mac Dia Feliz. Bacana. Estaremos juntos, se Deus quiser. Sucesso. Obrigada. Valeu, Caroline. Bacana, agora são 6 horas e 29 minutinhos. Participe aí, né, Karime Leão? Participe, você também ajude. Todos intimados, hein? Uma criança o dia D é domingo, né? Isso. O dia D é sábado, perdão. Então sábado, gente, todo mundo comprando só vale Big Mac. Não adianta outra coisa. Detalhe. Ela confessou aqui que é ouvinte diário do 18 horas. Sim, com certeza. Muito obrigada. Ei, Cid, vamos de playlist agora. Tá na hora, né, irmão? Playlist 18 horas. A primeira musiquinha de hoje. Pra você aqui em 100,7 na Mix Playlist 18 horas. Vamos lá. Ai, garoto. Agora 6h33, então esse foi o primeiro playlist 18 horas desta quinta-feira. Mix. Muito bem, deputados querem que o governador Wilson Lima utilize recursos disponíveis da Agência de Fomento do Amazonas, a AFEAM, atualmente aplicados no mercado financeiro para pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais. A sugestão da deputada Alessandra Campelo, do MDB, foi endossada pelo deputado Serafim Correia, do PSB, e aprovada pela mesa diretora da ALEAM. Pois é, a AFEAM tem hoje 400 milhões de reais aplicados no mercado financeiro e para pagar a parcela do 13º do funcionalismo são necessários pouco mais de 180 milhões de reais. O governo não priorizou o pagamento do 13º dos servidores e não pagou a parcela em julho, como tradicionalmente fizeram todos os governadores. Resta saber se o uso dos recursos da AFEAM tem respaldo legal. Vale lembrar que recentemente Serafim Correia sugeriu que o Estado usasse recursos em caixa do Fundeb para pagar o 13º dos profissionais de educação. Mas a Cefaz não atendeu a solicitação, que foi inclusive endossada pelo secretário de Educação, Luiz Castro. Bom, e em recente entrevista, o governador Wilson Lima prometeu pagar o 13º em novembro. Mix. E temos mudança no secretariado do governador Wilson Lima. O Diário Oficial do Estado publicou na edição desta quarta-feira, dia 21, a exoneração do secretário executivo adjunto de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Estado, Sandro Luiz Sarquis Celestino. Bom, ele foi substituído por Samir Freire, que atuava como secretário adjunto de operações integradas da Secretaria de Segurança. E para o cargo de Freire foi nomeado Marcos Klinger dos Santos Paiva. O motivo da demissão não foi divulgado pelo governo do Amazonas. A Secretaria Adjunta de Inteligência é estratégica na estrutura da Secretaria de Segurança. É responsável por todo o trabalho de inteligência para identificar grupos que atuam no crime organizado, no tráfico de drogas, em crimes ambientais e no sistema prisional. É a Secretaria de Inteligência que abastece o governador com as informações confidenciais. Bom, essa secretaria teve maior evidência no caso Wallace, recentemente a bordo, né, pela série documental Bandidos na TV da Netflix. Na época, o secretário de inteligência era o Tomás Vasconcelos, que liderou toda a investigação do caso Wallace. É nessa secretaria que opera o sistema de monitoramento de ligações telefônicas chamado Guardião, um super aparelho de escuta telefônica produzido em Israel e muito utilizado nas operações policiais. Cidades. Funcionando há 34 anos, o aterro sanitário de Manaus ainda não atende lei de resíduos sólidos, segundo o Ministério Público de Contas. Hoje o local foi vistoriado pelo TCE. O conselheiro reconhece avanços, mas diz que o local ainda não pode ser considerado um aterro sanitário. Vamos aos detalhes na reportagem de Odiné Araújo. Durante a última visita, o aterro sanitário entrou em operação em 1985 e desde 2006 passa por mudanças após a assinatura de um termo de ajustamento de conduta ambiental entre Ministério Público do Amazonas, Prefeitura de Manaus e a empresa Tumpex de coleta de resíduos. É o que explica o gerente operacional do aterro sanitário, Peter Maia. Então, desde a assinatura do TAC, toda essa área, que era um antigo lixão, vem passando por um processo de revitalização constante, né? Com a aplicação de todas as técnicas de engenharia ambiental e sanitária. Todos os catadores que antes residiam aqui
aqui, todos eles foram realocados em cooperativas. O aterro sanitário recebe por dia uma média de 2.500 toneladas de resíduos sólidos. O lixo gera energia para abastecer todo o complexo e também vira adubo orgânico para projetos de jardinagem de Manaus. O procurador do Ministério Público de Contas, Rui Marcelo, disse que o aterro sanitário hoje, do jeito que está, não atende à lei de resíduos sólidos. O Ministério Público já deduziu processos, representações sobre pontos específicos a melhorar aqui, né? Tendo em vista desconformidades, tendo em vista alguma coisa ali que não estava de acordo com os parâmetros técnicos normativos. O coordenador de projetos ambientais do Tribunal de Contas do Amazonas, conselheiro Júlio Pinheiro, reconhece que o local passou por muitas mudanças, mas ainda não pode ser considerado um aterro sanitário. Em 2010 nós detectamos muitos problemas. Por exemplo, as lagoas de decantação transbordando e o chorume esvaindo para o igarapé do Matranchã, que está praticamente morto. Então isso é uma questão grave de contaminação dos rios, igarapés, enfim. E o tribunal busca exatamente fazer com que a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos ela possa ser aplicada na sua integralidade. Avançou muito, avançou pelo que eu vi aqui. Agora, o que nós precisamos ter efetivamente é a solução definitiva e tentar recuperar toda essa área aqui. Um relatório será produzido a partir de vistoria minuciosa feita com auxílio de drone, com novas sugestões para melhorar o complexo. O aterro sanitário de Manaus vai ser desativado em janeiro de 2024. Enquanto isso, um novo local está sendo providenciado para receber todo o resíduo sólido produzido na capital. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora a gente fala sobre saúde, pois começou hoje em todo o país a vacinação preventiva em crianças de 6 meses a menores de 1 ano contra o sarampo. E atenção pais e responsáveis, pois aqui em Manaus, a partir da próxima segunda-feira, tá? Acontece a semana de intensificação vacinal, com foco em crianças menores de 2 anos. Confira agora os detalhes na matéria de Júlia Gomes. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação é preventiva e deve alcançar 1.400.000 crianças que não receberam a dose extra, chamada de dose zero, além das previstas no calendário nacional de vacinação aos 12 e 15 meses de idade. Serão distribuídas 1.600.000 doses a mais para os estados. O objetivo é intensificar a vacinação desse público-alvo, que é mais suscetível aos casos graves e óbitos. A medida é uma resposta imediata do Ministério, devido ao aumento de casos da doença, principalmente no estado de São Paulo. E aqui em Manaus, com o intuito de ampliar a cobertura vacinal em crianças menores de 2 anos, acontece no período de 26 a 31 de agosto a semana de intensificação vacinal em todas as unidades de saúde da rede municipal. A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica, enfermeira Marinélia Ferreira, explicou que na semana de intensificação será mantida a oferta de vacinas de forma rotineira na rede municipal, mas que haverá um foco maior para as crianças menores de 2 anos. A Secretaria Municipal de Saúde vai ofertar nessa semana, até o sábado, dia 31, a intensificação vacinal. E em relação à vacina do sarampo para crianças de 6 a 11 meses, esse trabalho já está sendo feito em Manaus desde o ano passado, quando nós vivemos um surto de sarampo. Apesar de não estarmos em surto, outras capitais estão, então o risco existe. Portanto, temos que proteger nossas crianças. Além da vacina do sarampo, todas as demais vacinas que são administradas em crianças de 0 a menores de 12 estarão disponíveis para que os pais responsáveis possam trazer as crianças para ter a proteção efetiva. Volto com vocês. Bom, e policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros prenderam Carlos Mota do Nascimento, de 27 anos. Ele confessou ser o autor do feminicídio na última terça-feira em um hotel no centro de Manaus. Além disso, câmeras de segurança registraram Carlos Mac entrando no hotel com a vítima, Maria de Lourdes Palheta, de 41 anos. Ele confessou que, por ciúmes, matou Maria de Lourdes com 8 facadas.
De acordo com o delegado Paulo Martins, Carlos Mack tinha um relacionamento de 3 anos com a vítima. Há 6 meses, ele foi preso pelo tráfico de drogas e se irritou por ela ter ido visitá-lo apenas 2 vezes durante os 6 meses que esteve preso. Este foi o 4º crime de feminicídio somente neste mês no Amazonas. Isso é um absurdo. Mix. Bom, a compra da empresa da aviação MAP pela empresa Passaredo Linhas Aéreas está preocupando deputados amazonenses. O deputado Fausto Júnior, do PV, diz que há riscos de diminuição ou cancelamentos de voos que hoje são realizados pela MAP no Amazonas. Fausto Júnior lembra que a MAP é a única empresa de aviação com linhas para o interior do Amazonas. Com a venda da companhia, a nova controladora pode optar por diminuir frequência dos voos e provocar demissões na capital e no interior. Mix. Bom, o presidente Jair Bolsonaro ainda não desistiu de interferir na Polícia Federal. Depois de não conseguir emplacar o nome do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, Bolsonaro voltou a reforçar hoje que o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, é subordinado a ele e não ao ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Sérgio Moro. Bolsonaro não descartou a possibilidade de eventualmente trocar o chefe da Polícia Federal. A PF fica dentro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, chefiado por Moro. Abre aspas. Se eu trocar o diretor-geral da PF, hoje, qual o problema? Está na lei que eu indico e não o Sérgio Moro. E ponto final. Fecha aspas. Declarou Bolsonaro em conversa com jornalistas pela manhã. Bom, as últimas declarações do presidente Jair Bolsonaro sinalizando a troca do diretor-geral da Polícia Federal provocaram críticas de policiais federais e fez ganhar força o discurso sobre uma eventual necessidade de autonomia do órgão, inclusive fixando mandato para o diretor-geral. Economia. A Prefeitura de Manaus publicou aviso de licitação milionária da concessão da iluminação pública da cidade, que vai ser realizada no dia 9 de outubro deste ano. Mais informações com o repórter Azaf Augusto. A Prefeitura de Manaus foi procurada, mas não quis justificar a licitação milionária para a iluminação pública. Esse edital está disponível aos interessados a partir de hoje, no site da Prefeitura ou na Comissão Municipal de Licitação. Em julho deste ano, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, promulgou a lei que o autorizou a licitar a concessão do serviço de iluminação pública. Em fevereiro de 2019, a Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos da Prefeitura prorrogou por mais 1 ano e mais 55 milhões o contrato com a FM Rodrigues e Companhia Limitada para a gestão do sistema de iluminação pública. O contrato vai até 22 de novembro deste ano. Outras informações foram publicadas no site 18horas.com.br. Volto com vocês. E os microempreendedores lideram o ranking de novas empresas no Amazonas neste ano. Para fugir do desemprego, mais de 13 mil pequenos empreendedores investiram no setor. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. De janeiro a julho deste ano, 13.861 microempresas abriram no Amazonas. As pequenas empresas também lideram o número de fechamento. Até julho, 3.238 microempresas fecharam as portas. Para a gerente de planejamento do Sebrae Amazonas, Socorro Corrêa, o crescimento dos chamados MEIs, os microempreendedores individuais, em parte, está relacionado ao grande número de desemprego. Em parte, sim, mas atrelado a isso tem também a facilidade para se registrar uma empresa como MEI. É online, não tem custo, então isso também contribui para uma abertura de números de MEI. O número de fechamento comparado com o número de abertura, existe uma situação, nem toda empresa ela costuma dar baixa, então esse número ele pode não refletir a realidade, mas se a gente considerar que as empresas baixadas representam
representam um terço, significa que 66% estão sobrevivendo. Já o número de abertura de empresas no mesmo período foi de 3.378. De acordo com a Junta Comercial do Amazonas, os setores do comércio e de serviços foram os que mais cresceram neste ano. A informação é do secretário-geral da JUSEA, Alberto Ladeira. Somando as empresas que já estão registradas na Junta Comercial nesse ano de 2019 com o MEI, temos a constituição de 17.239 empresas no total. No que tange as empresas ativas por segmentação de quinais, ou seja, pela atividade econômica, nós temos que o comércio lidera, né, com 98.134 empresas ativas, enquanto o setor de serviço, que é em segundo lugar, com 96.425 empresas. E a indústria, com 16.838 empresas. O número de empresas que fecharam as portas este ano, segundo a JUSEA, foi de 1.428. Incluindo os MEIs, o total de fechamento de empresas foi de 4.666 em todo o estado. Segundo a JUSEA, os motivos são diversos e individuais. Odneia Araújo para o 18 horas. Mix. Principais notícias do dia. O estado de São Paulo, Bolsonaro não descarta trocar chefe da Polícia Federal. Eu indico, não Moro. Delegados retomam ofensiva por autonomia da EPF e mandato para diretor-geral. Folha de São Paulo, para Onyx, discurso do desmatamento é mecanismo europeu para criar barreiras ao Brasil. Ministro afirma que países querem barrar crescimento brasileiro e que a esquerda europeia usa a questão ambiental. Bom, o Globo, declarações de Bolsonaro provocam mal-estar e reação dentro da Polícia Federal. O presidente disse que pode mudar diretor-geral da Polícia Federal. Eu que indico, e não o Sérgio Moro, e ponto final, disse o presidente. Portal Único, cai mais um secretário do governo Wilson Lima. Sandro Sarquis deixa a Secretaria de Inteligência. Amazonas Atual, o juiz de Manaus manda a União e FUNAI pagar 10 milhões de reais a índios por danos em obras na Transamazônica. Bom, e no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus, você vai saber que Prefeitura lança a licitação milionária da iluminação pública. Em fevereiro de 2019, a Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos da Prefeitura de Manaus prorrogou por mais um ano e mais 55,1 milhões de reais o contrato com a FM Rodrigues e Companhia Limitada. E que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, anuncia a comissão externa para acompanhar queimadas na Amazônia. E ainda que trabalhadora assediada no Distrito Industrial ganha direito de receber 48,7 mil reais de indenização por danos morais. Tudo isso e muito mais no 18horas.com.br, o portal de notícias da Mix Manaus. Mix. Muito bem, são 6h50, mais uma do playlist do 18 horas, Cid Soares. Vamos lá. Conferir? Vambora. Vamos conferir Já tô dançando então. aqui, Vamos lá. Klaus, olha aí que bacana, né, Cid Soares? Uma história de amor com o Rio de Janeiro foi o que nós, né, ouvimos aí agora na música do playlist 18 horas, né, num privilegiado cenário aí. É assim que o grupo pop latino Divício, né, apresenta Brasileira, o clipe que tem como protagonista ninguém menos aí do que a Sasha. Sabe quem é a Sasha Meneghel? A filha da Xuxa, ela a mesma. Sasha, filha da Xuxa. Linda, loura, desfilando no Rio, maravilhoso. Brasileira, foi gravado no ano passado. A terceira música lançada pelo Divício, fora da tracklist do álbum Que Tiene Tu, tá? De 2017. Viu? Antes dela vieram os singles 5 Sentidos e Valéria. Foi bacana, então. Mais uma que nós conferimos, né, Cid Soares? Você gostou dessa, Cid? Eu gosto muito dessa música. Você é do tempo da Sasha, Cid? Sou do tempo da Xuxa. Da mãe dela. Vamos saber como está o trânsito na capital do Amazonas com o nosso repórter Rodrigo Soares. Trânsito. E aí, Carlão, boa noite a todos. Vamos lá conferir. Na Avenida Djalma Batista, no momento, o trânsito no sentido bairro tem fluxo lento em longo trecho. E a Avenida Floriano Peixoto, lá no centro, tem fluxo moderado junto com a Avenida 7 de Setembro. Mix. E
terras da Suframa, localizadas entre Manaus e Rio Preto da Eva, vão ser licitadas. Uma resolução autorizando a venda foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Os detalhes agora com Odineia Araújo. A área pertence ao chamado Distrito Agropecuário da Suframa, uma área de mais de 589 mil hectares de terra destinada a projetos agropecuários e agroindustriais, além do turismo ecológico. No local existem algumas propriedades cultivadas por famílias para consumo próprio. Essas pessoas vão ter os lotes ocupados, regularizados pela Suframa. Os demais lotes vão ser licitados na modalidade de concorrência pelo critério da maior oferta do preço da concessão de direito real de uso dos lotes. O preço mínimo da concessão corresponde a 10% do valor de avaliação do lote a ser pago integralmente em parcela única. A avaliação do lote será realizada pela Suframa com base no valor mínimo da pauta de valores da terra nua estabelecida pelo INCRA. De acordo com a resolução, a concessão será gratuita nos casos de projetos voltados a serviços públicos. Os interessados podem participar da concorrência de mais de um lote por licitação. Caso consiga um lote na oferta, o interessado não será habilitado na concorrência dos demais. A concessão terá prazo de vigência de 10 anos, renovável por mais 10 ou sucessivos períodos, desde que mantidas as condições originárias de destinação útil do lote. A resolução foi aprovada pelo Conselho de Administração da Suframa. O objetivo é proporcionar o desenvolvimento de empreendimentos visando a criação de um centro agropecuário capaz de aquecer a economia local. Odineia Araújo para o 18 horas. Bom, chegamos aí com a notícia de última hora. A Chapa 20 acaba de ser eleita para o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Haru Takatani, então, continua como presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, tendo como vice-presidente José Omena. E Cid, que linda quinta-feira. Que maravilha foi o jogaço do Mengão. Que temos para o Giro do Esporte, além disso. Não esquece o Mengão. Além disso. Além disso. Você é flamenguista, Carimilha? Na boa. Alguma dúvida? Canto o hino do Flamengo de trás para frente desde criancinha. Eu sou flamenguista da época do Zico, Júnior. Não tem como não ser. 18 horas. Esporte. Só que essa novinha, mas o Zico é mole. Cidão, é contigo. Vai, vamos lá. O Flamengo derrotou o Internacional por 2-0 nesta última quarta-feira. A fase de Bruno Henrique segue espetacular. Convocado por Tite para a seleção e decisivo, né, no último clássico contra o Vasco, aquele do 4-1, lembra? Sim, lembro. O atacante encheu de alegria a torcida rubro-negra que lotou o Maracanã ontem. Com 2 gols no segundo tempo, ele foi fundamental para que a equipe vencesse o Internacional por 2-0 e construísse ótima vantagem nas quartas de final da Libertadores. O jogo de volta será no Beira-Rio na próxima semana. O Flamengo pode até perder por 1 gol de diferença para avançar à semifinal. Se balançar a rede, pode até perder de 2 gols de diferença. Também não vou ficar chateado, não. Ninguém. E hoje à noite não dá pra esquecer que tem Corinthians e Fluminense. Paulo Castro, é difícil, né? Fala aí, Paulo. É difícil nada. Mas ele que começa a falar quando tem jogo do Flamengo, Vascaíno é que sabe. O cheirinho foi adiado. Olha, calma, relaxa, calma, olha o coração. Hoje tem Corinthians e Fluminense pela Copa Sul-Americana às 8h30 da noite na Arena Corinthians, que começam a decidir aí a vaga para a semifinal do torneio. A partida de volta será no Maracanã na próxima quinta-feira, tá dado o toque. Vai. Mix. Bom, e anota aí, no dia 24 de agosto, neste sábado, acontece a segunda edição do Amazon Fashion Down. Legal, desfile de moda que tem a proposta de incentivar a inclusão social e valorizar, né, a valorização do ser humano com entretenimento. Esse desfile aí vai ter cerca de 50 participantes entre jovens, crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, desfilando como modelos inclusivos na passarela. Sensacional a ideia. Na última edição realizada em maio deste ano, foram 3 horas de festa com a participação de personalidades importantes do mundo da moda, como aí o modelo nacional e internacional, que é o José Falcone, a modelo plus size, né? Você sabe o que é plus size? A modelo Karina Lasmar? Ela é linda. Ela é linda. Plus size. Ela veio aqui falar do concurso Miss Plus Size, lembra? Padrão Cid Soares. É linda. O Cid é um modelo plus size, né? Não, o Cid. Plus tipo size eu, gente. Olha pra mim, olha pra mim. Plus size mix.
sai daí. Não vem começar a querer pegar meu posto. O evento vai ser maravilhoso. Conta também com a primeira modelo mundial com microcefalia, Ana Vitória. Eventos como esses são realmente importantes para termos uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Conta comigo, estamos juntos. Agora, 7 horas em ponto, Carlão. Temos resultado? Isso, vamos lá. Eu resolvi sortear logo 2 pessoas, porque amanhã já vai ficar muito em cima da hora, né? É maravilhoso. Então vamos lá. Quem vai pro show do Thiago Ventura é a Helena Roberta Nunes e o Rodrigo Valente. Parabéns, bom show, galera. Não sai, meu nome não sai. Editorial 18 horas, Carlão, é com você. Editorial 18 horas. Noticiamos hoje que os deputados estaduais propuseram ao governador Wilson Lima o uso de recursos da Agência de Fomento do Amazonas, a AFEAM, para pagar a primeira parcela do 13º salário do funcionalismo. A Secretaria de Estado da Fazenda não tem caixa para pagar esse compromisso que historicamente era pago pelos governadores no mês de julho. Wilson Lima quebrou essa tradição porque sua equipe econômica não provisionou no mês a mês, os recursos necessários para esse pagamento, como manda a boa prática de gestão. Wilson Lima alega que recebeu de seus antecessores o Estado quebrado, com dívidas de 3 bilhões de reais e que por isso não pôde pagar o 13º em julho. Mas não é o que mostram os relatórios divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Os dados apresentados pelo Tesouro Nacional mostram que o governo do Amazonas, em janeiro deste ano, estava com as finanças equilibradas, com nota B, e por isso poderia contrair empréstimos com o aval da União, inclusive. O fato é que o governo não fez o dever de casa, não reduziu as despesas, não promoveu a reforma administrativa, não reduziu o número de cargos comissionados e não maximizou as receitas. Hoje, 7 meses depois de Wilson Lima assumir o mandato, o Estado enfrenta desequilíbrio financeiro. Em julho, os deputados aprovaram a transferência de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Amazonas, o FTI, para pagar o Estado. Para o Estado pagar o custeio da saúde. Agora, os deputados querem tirar recursos da AFEAM, originalmente criada para financiar empreendimentos que gerem emprego e renda para pagar o funcionalismo. Resta saber se essa transferência é constitucional, mas o correto seria o governo acabar com os improvisos e praticar uma política austera, acabando com os desperdícios e promovendo o aumento da arrecadação. O equilíbrio financeiro se conquista com gestão e não com medidas meia-boca. Bom, nesse final de programa, queria mandar aqui um abraço para todos os municípios que trabalham com o nosso folclore fortemente. Olha aí. Hoje é o dia do folclore. Olha, gente. Que bacana. Verdade, parabéns para todos que trabalham. Exato. Ciranda, festa junina, tudo. Um beijo, né? Boa noite, feliz dia do folclore. 7 horas e 3 minutinhos em Manaus. Boa noite pra você que está na sintonia certa, 100,7 a Mix. 18 horas volta com você amanhã, hein? A partir das 6 da tarde, na sequência tem um Mix Tudo. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix. Oferecimento Tropical Nissan. Começou o agosto do cliente Tropical Nissan. Só neste mês você escolhe qual a melhor oferta para levar